Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, tivera um sonho. Qual foi o sonho de Nabucodonosor? No capítulo 2 do livro de Daniel, nós lemos assim, versículo 1. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. O rei não se lembra mais do teor do sonho. O rei tem um problema sério. Ele tivera um sonho, ficara impressionado com o sonho, mas ele não se lembrava do sonho. Versículo 1, a última parte. E o seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono. Os magos agora deveriam ser chamados. O rei manda chamar os magos, aqueles que dizem ter conhecimento das coisas, que podem entender o que está obscuro. E mandando chamar os magos, os encantadores, os adivinhadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. O problema dos magos adivinhos, qual era o problema deles agora? Capítulo 2, versículo 3. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, esta é a minha palavra, é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, a sua interpretação, sereis despedaçados e vossas casas serão feitas em monturos. Se vós declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarem-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez, diga, ó rei, o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse, bem sei que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só será a sentença, a vossa, pois vós preparastes para mim palavras mentirosas, perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar ao rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne mortal. O problema chega a Daniel. Aqueles caldeus, de fato, não puderam apresentar ao rei a solução. Eles não tinham como informar ao rei, embora o rei tivesse razão, porque eles sempre diziam que trariam à luz a coisa que estivesse oculta, que eles não tinham coisa oculta para eles. Então o rei agora toma-os pela palavra. E aqueles magos, aqueles encantadores, aqueles astrólogos estavam em situação complicada. O rei, por sua vez, também apresentava uma coisa que eles de fato não podiam resolver para o rei. E com certeza eles fizeram uma afirmação muito verdadeira. Disseram que aquilo que o rei pedia, só quem podia resolver o problema eram os deuses, que não estavam ao alcance do ser humano. A palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 12, diz, então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu, pois, o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Prezados, Daniel agora também estava numa situação complicada. Daniel estava envolvido entre os sábios de Babilônia.
Daniel também estava entre aqueles que estavam na mira do rei, e a ordem de Nabucodonosor alcançava Daniel e seus companheiros. E Daniel tinha agora a sua parte a desempenhar. Qual seria a parte de Daniel? Vamos ler ainda no capítulo 2, versículo 14 de Daniel. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Pois disse Arioque, capitão do rei, por que é que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apressou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com o resto dos sábios de Babilônia. Prezados, Daniel estava, de fato, em situação muito complicada. Embora tudo isso tivesse acontecido, Daniel ainda tinha a vantagem de ser alguém que o rei gostava. Porque se assim não o fosse, o rei não teria atendido Daniel, tampouco o teria recebido em seu palácio. A palavra de Deus diz que para os magos, o rei já havia encerrado as oportunidades. Mas o rei deu tempo a Daniel. O rei gostava de Daniel. E o rei tinha confiança em Daniel. Mas Daniel estava sob a mesma condenação dos demais. Daniel tinha um recurso. Ele tinha o recurso de voltar-se a Deus. E Daniel agora foi para casa e pediu aos seus que estivessem em oração com ele. O mistério é revelado. Vamos ler na palavra de Deus, no capítulo 2, o versículo 19 de Daniel, que a palavra de Deus assim menciona. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria, a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove reis, estabelece reis, ele muda a quem quer, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios de Babilônia. Introduza-me depressa na presença do rei e darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim, achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tivestes na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria do que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses
os pensamentos do teu coração. Prezados, aqui a palavra de Deus apresenta então Daniel interpretando aquele sonho. Daniel fizera saber ao rei aquilo que os magos, os encantadores, os astrólogos não podiam. Deus havia visitado Daniel. Deus havia dado uma revelação especial, pois Daniel havia pedido a Deus. E Daniel era o homem de confiança de Deus no reino de Babilônia. Daniel podia agora revelar o sonho e dar a sua interpretação ao rei. Daniel tinha uma preocupação muito grande antes de qualquer revelação. Nós notamos aqui na leitura da palavra de Deus que a primeira coisa que Daniel fizera foi voltar a sua mente a Deus, louvando a Deus pela misericórdia que Deus dera a ele. E mediante esta ação, Daniel agora ele se lembra de mais um fato que lhe era importante. Daniel vai à presença de Arioque, aquele homem escolhido pelo rei para que ele pudesse então falar a Arioque que não destruísse nenhum dos sábios, nenhum dos magos, nenhum dos astrólogos do reino. É interessante nós notarmos que aqueles homens não partilhavam da mesma experiência religiosa de Daniel. Aqueles homens eram pagãos, adorando outros deuses, mas o coração de Daniel estava pela vida daqueles que estariam perdendo a sua existência e ele não queria que seus companheiros assim o fizessem. A palavra de Deus diz que aqueles que não servem a Deus devem a sua existência àqueles que servem a Deus. E por isso que o mundo ele permanece, Deus tendo uma intenção especial para com todo ser humano, porque em favor dos seus filhos, o Senhor atende também aqueles que não o são. Daniel então passa a relatar ao rei a respeito da interpretação daquele sonho. A cabeça de ouro, de fato, tinha uma representação especial. Aquele era o material mais excelente da história da estátua. O que representava a cabeça de ouro? A cabeça de ouro representava Babilônia. Babilônia estava situada no Jardim do Oriente, disposta em quadrado perfeito, que, segundo se diz, 96 quilômetros de perímetro, 24 de cada lado, cercada por uma muralha com cerca de 90 metros de altura em algumas posições, em outras 60 metros, e 25 metros de largura na sua superfície, e com um fosso ao redor das muralhas com a mesma capacidade cúbica da própria muralha. Era dividida em quadras por suas muitas ruas de 45 metros de largura, que se cortavam em ângulo reto, diretas e bem niveladas. Seus 576 quilômetros quadrados de superfície eram ocupados por jardins maravilhosos e recreação entremeados por magníficas moradas. Essa cidade, com seus 96 quilômetros de fosso, 96 quilômetros de muralhas de ambos os lados do rio, que passa por seu centro com suas portas de bronze polido, seus jardins suspensos, com terraços superpostos até alcançarem a altura da própria muralha, seus 2 palácios reais com seus 6 quilômetros de circunferência e outro com pouco mais de 12, com seus túneis subterrâneos que, passando sob o rio Eufrates, uniam os 2 palácios. Sua perfeita arrumação para comodidade, adorno, defesa de seus recursos ilimitados, fizeram dela, sem dúvida, a mais prodigiosa, maravilhosa cidade antiga do mundo. Ali, com o mundo inteiro prostrado a seus pés, como rainha de grandeza sem par, que recebeu da própria pena inspirada esse brilhante título, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, destaca-se como o reino representado como a cabeça de ouro dessa grande imagem histórica. Prezados,
Aqui aparece então a cabeça de ouro, a representação desta história. Você pode perceber pela orientação que nós temos de que Babilônia fosse de fato uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Qualquer pessoa gostaria de viver dentro de Babilônia. Aquela muralha alta de cerca de 60 a 90 metros de altura dava uma proteção especial para a cidade. A cidade ela era cortada pelo grande rio Eufrates, portanto tinha água de sobra por todo o tempo, ela não era carente de água. As suas casas eram verdadeiros palácios e por isso Babilônia se tornara o ornato das nações, segundo a palavra de Deus, o profeta Isaías capítulo 13 descreve. Porém, os últimos governantes de Babilônia, príncipes carentes de poder, não puderam igualar o reinado de Nabucodonosor. Assim sendo, aquela glória de Babilônia, ela teve o seu fim. Ao mesmo tempo que teve seu início glorioso, ela teve o seu fim trágico. Senhor Jesus, eu te amo mais, como de seu prazer, pois deste-me perfeita paz, que nunca irei perder. Metade nunca se contou, do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que o céu vos dá, que Deus dá. Senhor, de mim mais perto estás que amigos meus aqui. Oh, quanto a alma satisfaz o só pensar em ti. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que o céu vos dá, que Deus dá. E de prazer meu coração eu sinto transbordar. Senti comigo giração, quais noites sem luar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que o céu vos dá, que Deus dá. Oh, meu precioso Salvador, que gozo é caminhar aqui contigo e sem temor teu rosto contemplar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou